Livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tendo tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Serviram aos Baalins, a Asterote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel. Entregou-o nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós chamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos. Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolheste, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. A história do povo de Israel é a nossa história. É a nossa história espiritual. No livro de Ezequiel, Deus revela que o lugar que o ídolo é levantado é o nosso coração. Mas o que pode ser este ídolo levantado em nosso coração? Na realidade, são nossos pensamentos. São os pensamentos da nossa carne. Esses pensamentos da nossa carne é o nosso velho homem, é a velha natureza. São esses pensamentos que estão ocupando a boa terra, que deveria ser a terra onde Deus é considerado em primeiro lugar. Sempre que elevamos algum pensamento na frente do Senhor, nós estamos levantando ídolos. Veja que no livro de Juízes, os inimigos estavam levando vantagem sobre Israel. E é o povo crente, o povo do Senhor, os filhos de Israel, que estavam. Vamos ver qual era a situação. A situação é que, no versículo 9, eles estavam angustiados. No versículo 12, eles estavam oprimidos. Na verdade, nossos próprios pensamentos da carne são os que nos angustiam e nos oprimem. Esses pensamentos, eles são simbolizados pelo povo que são os inimigos de Israel. Filisteus, amonitas, os de Sidom, os de todos os vizinhos, todo aquele povo que eram contrários e não consideravam o Deus de Israel. O que nós temos que aprender e temos que compreender é que, se nós deixarmos o Senhor e começarmos a servir os nossos próprios pensamentos e a fazer conforme o que nós determinamos, sem considerar o Senhor, todos os nossos pensamentos começarão a nos angustiar e a nos oprimir. E não temos como recorrer ao Senhor nessa situação, porque fomos nós mesmos que escolhemos a quem atender. Qual é a realidade e o que devemos fazer? Versículo 16. O versículo 16 diz assim, e tiraram-se os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor.
Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. No versículo 16, mostra o resultado de tirarmos esses pensamentos altos do nosso coração. São pensamentos de orgulho e de comiseração ou autopiedade. São quando nós consideramos a nós mesmos e não consideramos o Senhor. Na verdade, nós somos o ídolo. E nossos pensamentos são os ídolos levantados no coração. Veja que em Ezequiel é a multidão dos seus ídolos, é a multidão dos nossos pensamentos. E quem é essa multidão no livro de Juízes? São os sidônios, versículo 12. Os amalequitas, os maonitas, eles oprimiam o povo. Assim é a nossa realidade espiritual. Se levantarmos pensamentos no nosso coração, eles começarem a determinar a nossa vida, determinar nossas palavras e as nossas atitudes. Na realidade, nós somos criados para sermos guiados e dominados pelo Espírito Santo. Esta é a vida na boa terra. Sempre que Israel voltava à obediência, ele vencia os inimigos. O que significa vencer os inimigos? Venciam a carne, venciam os pensamentos que oprimiam e que angustiavam. Precisamos compreender, se não formos segundo o Espírito, nós não entenderemos as Escrituras, pois o pensamento de Deus é este, é trazer-nos a realidade da sua presença, e isso em nosso coração. Por isso está escrito, que Cristo habite em vosso coração. Cristo habitando em nosso coração é Cristo habitando em nós como algo tremendo, como Deus vivo e verdadeiro, pois Ele nos traz o Espírito eterno daquele que criou todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são únicos e eles formam uma unidade perfeita. O Deus verdadeiro está conosco e assim nos livra da opressão e da angústia. Então nós vamos aquietar os nossos pensamentos e descansar neles. Por isso é que Jesus nos chamou, vós que estáis oprimidos e angustiados, sobrecarregados, venham a mim. Mas na realidade, quando nós temos ídolos levantados no nosso coração, nós vamos aos nossos ídolos. Nós vamos aos nossos próprios pensamentos, consultamos o nosso coração e tomamos as nossas decisões. Só que essas decisões e esses pensamentos vai nos levar à angústia e à opressão. Portanto, a nossa atitude deve ser a do versículo 16. Tirar estes deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É andar conforme a sua palavra e agir conforme o seu Espírito. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos nós. Quem é que vence o mundo? O mundo? O mundo são os sidônios, o mundo são os filhos de Amon, o mundo são os amalequitas, os maonitas, o mundo são os pensamentos do nosso velho homem. Jesus esmagou o velho homem na cruz, para que pudéssemos ter a realidade do reino do céu. E nele temos vida e paz. Amém.